Neste projeto temos usado praticamente os componentes como páginas completas aqui do web. Portanto, nós temos este componente que é o Breed, não é? Depois, se eu quiser ir aqui para o About, é outro componente. Neste momento, usando o componente que nós temos aqui, este Hello World. Atenção, que estas pastas não têm a obrigatoriedade de ter este nome. Cada vez que eu faço esta importação, como aqui está, tem que dizer exatamente qual é o caminho que elas vêm. Portanto, esta organização é apenas uma recomendação. Podem usar sempre qualquer uma das outras, uma outra estratégia que encontrem. Se vamos analisar este Hello World que aqui temos, portanto, que a diferença que nós vemos é que podemos dar aqui o nome ao nosso componente. Também não é obrigatório, mas aqui, vamos lá então aqui ao nosso app card. Vamos designar então o name. Eu recomendava que nós utilizássemos sites como por exemplo este CSS Matic, que geram logo um conjunto de instruções em CSS para nos ajudar. Eu já vamos aqui a ver. Por exemplo, quero fazer um cartãozito, uma caixa de fundo e uma sombra. E se nós fizermos qualquer alteração aqui a este código, por exemplo, que era a opacidade da sombra, um pedacito menor, 0,25, ele já gera aqui o código para podermos utilizar no nosso CSS. Eu vou criar uma classe chamada appCard. Atenção, a notação. Ok. Coloco aqui então o meu box shadow. Para esta caixa ainda vou dar aqui um padding de, sei lá, 10 pixels para aí, e uma margem se calhar também de 10 pixels para, se fizermos mais que um, não ficar uns em cima dos outros. Ok? Portanto, temos que sempre fazer aqui o wrap com um div ao menos, appCard, gravar isto. Em princípio o meu componente não precisa de mais nada. No app.view podia ser uma barra de navegação, por exemplo. Podia colocar aqui em cima este componente, é que não preciso de fazer o início e o fim, posso usar esta notação que está aqui do próprio componente, terminar em si próprio. Mas é que não posso usar este componente assim sem mais nem menos, tem que ser registado. Como estão a ver aqui, basta copiar a importação como está do Hello World, modificar este. Portanto, isto passa a ser appCard e tenho que registar o componente. Que é, como podemos ver aqui no browser, aparece aqui o nosso componente. Vamos aqui dar um estilo inline, style, igual, background color. Já fica logo aplicado em qualquer uma das pastas. Se formos aqui analisar, como temos este Hello World, ele tem aqui uma propriedade específica chamada props, que é uma variável que é própria dos componentes. É a forma que nós temos de injetar variáveis nos componentes e ela é sempre utilizada na própria template. Já vamos a ver como é que isso funciona. Portanto, venho aqui o appCard, vou fazer aqui o meu props, vou dar um nome dos pontos, dar um nome de cor, ok, e esta cor vem como string daquele lado, ok. Posso dizer se isto é obrigatório, se não é obrigatório. Em princípio, qualquer elemento que colocamos aqui dos props é facultativo. Para usar isto no template, a gente também já sabe como é que é. Faço o bind aqui. Depois já tenho que usar aqui esta minha propriedade
Okay? E aqui uma prop cor. Isto entre chavetas. Cor igual a light blue. É assim que se passa o parâmetro. Portanto, este nome tem que ser igual ao que é dado aqui. Mais uma vez é facultativo. Se não colocar nada aqui, ele não vai renderizar nada. Portanto, neste caso, tudo gravado. Se passar outra vez para aqui, já ficou aquela cor aplicada. Portanto, já se pode fazer aqui uns cartãozitos em que nós podemos gerir qualquer elemento para ali. Se quiser fazer isto é de dentro, de fora para dentro do componente. Se quisesse fazer dentro do componente para fora, usávamos um emit. Neste caso está descrito na ficha. Depois podem explorar melhor isso numa barra de navegação. Recomendo sempre que vamos ver aqui a documentação. Se formos aos props no Vue.js, verificam que aqui a forma que estamos a utilizar aqui é a descrição básica do elemento. Mas se quiser dar mais parâmetros, como por exemplo dizer se esta variável é obrigatória, abro um objeto e coloco as coisas. E posso também fazer, por exemplo, um valor padrão. Se ninguém passar aquele valor, é este o valor que vai ser utilizado. Por exemplo, aqui no nosso componente, podia dar aqui mais uma prop chamada largura. Okay. Que seria um objeto em que o valor default dela seria 100%. Assim ele fica de uma ponta à outra. O tipo agora descreve-se desta maneira: type, os pontos, e isto também vai ser uma string que eu vou passar a ler. Okay. Aqui em cima, vírgula para separar o componente. A propriedade para a largura é white. E vou passar então a minha própria largura, onde tenho o meu componente. Ele der aqui agora uma largura de 500 pixels, por exemplo. O meu componente já está redimensionado. E assim quer dizer que tenho agora um componente que posso usar em diversas situações. Como meter estes botões dentro daquela caixa. Isto começa a ser um problema porque isto está fora. Como é que se mete dentro? Para isso, nós usamos a outra propriedade que se chama slots. Mais uma vez está aqui a documentação. E, por exemplo, no exemplo do cartão que nós estamos a utilizar, dava para poder fazer umas coisas como estas daqui, em que nós já podemos definir o header, e o main, e o footer, mas o mais simples possível, sem ter que dar nomes às coisas, basta só usar a tag slot. Tem aqui este div, não é? E a única coisa que eu preciso de fazer é colocar aqui slot. Mais nada, não preciso iniciar mais nada, etc. O que acontece agora é, dentro da minha aplicação, em vez de usar aqui o componente assim fechado em si próprio, o que eu vou fazer é colocar e fechar como se fosse uma tag normal. Okay? Neste caso, por exemplo, quero colocar aqui estes links, podem ficar ao centro. E vou querer isto a 100%, ou apago aqui a minha... E vou fazer isto light green. Podemos ver que aqui está a nossa estrutura de navegação. Temos aqui a margenzita de 10, o padding juntado ao padding daqui. Título de exemplo, voltamos aqui para o nosso bridge onde aparece a lista das espécies todas. Vou voltar aqui a importar o card.
não se esqueçam que é preciso restar sempre os componentes, os pontos, chaveta, vírgula aqui que ele já está se queixando, para separar a data, e nome do componente, AppCard. Ok? Eu, portanto, vou querer colocar estes elementos todos que aqui estão. Portanto, vou AppCard. Ok. Colocar este e já ficar à volta desta história toda. Okay. Não preciso deste HR agora, porque ele vai ficar dentro daquelas caixinhas. Vou aumentar esta foto ligeiramente. Pode ficar 50 para a gente ver como thumbnail. Tem aqui uma classe já aplicada em Hello, mas vou mudar aqui para o nome do componente, breeds. E colocar. Esqueci-me de colocar aqui a largura para uns 200 pixels. E agora aqueles cartãozinhos, eu quero que sejam lá uns dos outros, portanto, ponto breeds, não é? Vamos usar só um display flex. Já devem ter saudades. E um flex flow. Zero. Que é para eles ficarem todos uns ao lado dos outros. E wrap para quando chegar ao final da linha passarem para a linha de baixo. E então já fica aqui então os elementos todos. Portanto, no instante já temos uma barra de navegação e já temos aqui uns cartãozinhos em thumbnail. Portanto, experimentem agora aplicar no vosso projeto e fica agora com o projeto pendente para fazermos uma alteração que em princípio será colocarmos, escolhermos as fotos que queremos e colocarmos nos favoritos. Fica para o próximo vídeo.